Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. E hoje eu quero falar com você sobre a liberdade cristã. Como podemos viver essa liberdade na prática? Liberdade que ganhamos quando passamos a viver o Evangelho de Jesus Cristo. Em João 8,32, Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Para entendermos a liberdade que nós cristãos hoje temos, precisamos primeiro saber a prisão em que estávamos. A prisão do homem é a sua natureza pecaminosa, que herdou de Adão lá no Éden. Então, Deus fez o homem conhecer a sua lei que foi entregue a Moisés no Monte Sinai, para que o povo de Deus pudesse saber tudo o que desagradava a Deus, a fim de que vivessem uma vida santa. Todavia, mesmo com todo o esforço que o homem tinha em cumprir a lei, o homem não conseguia mudar o seu coração pecador, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, conforme eram oferecidos segundo a lei. Sendo assim, a lei cuidou do povo de Deus até a vinda do Messias, o unigênito do Pai, a saber, Jesus Cristo, o sacerdote perfeito e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O propósito de Jesus vir ao mundo foi de nos redimir da maldição da lei, ou seja, da incapacidade que o homem tinha em obedecer à lei. Como está escrito em Romanos 6,14, o pecado já não tem mais domínio sobre vós. O zelo do apóstolo Paulo em defender o exercício da liberdade da igreja mostra que não podemos viver outra vez um jugo de escravidão e deixar que a natureza humana nos domine, porque toda pessoa se torna servo daquele por quem é vencido. Eu vejo que tantos de nós se submetem a ser escravos de tudo e de todos, mas não querem se submeter à vontade de Cristo. Tudo que nós precisamos é cumprir o nosso chamado em liberdade. O apóstolo Paulo também orienta a tomar cuidado em relação aos falsos mestres e aos falsos irmãos que se infiltram no meio do povo de Deus, com o propósito de espionar a liberdade que tem em Cristo Jesus e os reduzir à condição de escravos, persuadindo com seus ensinos que não levam a nada. Precisamos da divina revelação do Espírito Santo de Deus para que possamos trabalhar contra as influências deles que querem mudar o Evangelho do nosso Senhor, tendo em vista sempre que a nossa luta não é contra pessoas. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, fala sobre a liberdade que o cristão tem em comer todos os alimentos, sem perguntar, com exceção aos alimentos consagrados aos ídolos, por causa da consciência de quem oferece os alimentos para com Deus. Sabemos que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, mas isso não nos autoriza a pôr à prova a paciência de Cristo, pois não podemos ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mais uma vez digo, todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Sobre os nossos irmãos que não têm entendimento sobre essa liberdade, e em certas ocasiões temos que abrir mão dela para que essa liberdade não seja para eles uma pedra de tropeço. Em Romanos 14, Paulo exemplifica isso, porque um crê
que se de tudo pode comer, e outro que é fraco come legumes. A palavra de Deus também nos instrui a não abusarmos da liberdade que adquirimos para fazer o mal, oprimindo e devorando uns aos outros, colocando nossos irmãos à prova, pois ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o do próximo. Que tudo seja feito para a glória de Deus, sem prejudicar a igreja e também aos que são de fora, a fim de que eles possam ser salvos pela nossa pregação e o nosso testemunho. Concluo este estudo dizendo que a liberdade cristã consiste em servirmos a Deus em Jesus Cristo em plena consagração e também ao nosso próximo em amor.